Boa noite e shalom a todos. Você está no canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Aqui também você está participando da página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, pelo Facebook. Bom, queridos, é um privilégio, um prazer muito grande que o Eterno concede de estar mais uma vez aqui para poder transmitir esta mensagem, este ensinamento, este shiur, vamos dizer assim, que significa estudo, para todos aqueles que apreciam o trabalho que faço aqui pelas redes sociais. Antes de mais nada, eu gostaria muito da sua cooperação, curtindo este vídeo, comentando, dando seu like e fazendo a sua inscrição no canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, caso você ainda não seja inscrito pela plataforma do YouTube. Aqueles que desejam, que querem, que possam seguir a página aqui pelo Facebook e dar o seu apoio. Bom, queridos, nós estamos nos últimos dias comentando um assunto importante a respeito do texto da Bíblia Sagrada, da Brit Hadashah, de Mateus 28, 19. Estamos analisando este texto e o meu propósito não é bater o martelo e dizer que este texto foi, com certeza absoluta, adulterado, que ele sofreu acréscimo, mas meu propósito aqui é mostrar uma grande verdade que a grande maioria das pessoas desconhecem, que é um ponto de vista diferente daquele que o cristão passa e para todos, né, aqueles que os líderes cristãos, aqueles que frequentam igrejas, aquilo que um dia foi passado para mim, que eu também passei para outras pessoas, a fim de que você possa tomar uma decisão, pesquisar e ver se realmente procede ou não. Falamos aqui nos últimos dias sobre a questão da judaicidade de Yeshua, mostrando que Yeshua era um judeu. Seus discípulos eram todos judeus. E nós sabemos muito bem que o judaísmo ele é uma religião, é uma prática de fé, é uma fé monoteísta. O que é o monoteísmo? É a prática, né? A crença em um Deus só. E o próprio Deus falou para Moisés que ele era errado, ou seja, ele era um Deus único, ele é um, ele é indivisível. Nós encontramos na Bíblia Sagrada, em Deuteronômio 6, versos 4, o próprio Deus, né, em sua palavra falando ali que ele é um. A palavra de Deus ali na Torá, em Deuteronômio Devarim 6.1, 6.4, melhor dizendo, diz: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Então, queridos, sendo Yeshua um monoteísta, um judeu que viveu de acordo com a Torá, você acha que ele iria realmente falar que Deus é três? Você acha que ele realmente iria mandar emergir as pessoas, fazer a tevilá das pessoas ou o batismo das pessoas em nome de uma trindade? Então, esse é o primeiro argumento. Segundo argumento, se Yeshua realmente mandou, ordenou que as pessoas, que eles fossem batizar-se as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te pergunto, por que os discípulos desobedeceram? Aonde está, talvez você pergunta assim, uma prova de desobediência? É só você ir no livro de Atos dos Apóstolos e ler o livro de Atos dos Apóstolos e ali você vai encontrar 36 referências a batismo, mostrando que eles seguiram a ordem
do nosso Salvador para emergir as pessoas. E o que então nós vemos? Nós vemos eles emergindo as pessoas em nome de Yeshua. Em nenhuma parte das Escrituras, em nenhuma parte do livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos, ou em outra parte, a não ser em Mateus 28, 19, os discípulos batizando qualquer pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós concluímos que os discípulos emergiram pessoas, sim, mas sempre a Bíblia vem falando que fora em nome de Yeshua. Terceiro argumento. Não é possível batizar ninguém. Não é correto batizar ninguém. Não é possível que Yeshua tenha pedido para batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo pelo seguinte: batizar a pessoa em nome de outra significa na identidade, na autoridade, porque nome evoca isso. Quando Yeshua, supostamente, está dizendo e de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele não está dando o nome do Pai para que as pessoas emergissem em nome do Pai e nem em nome do Espírito. Por quê? Porque Pai é um título. Pai não é um nome. Espírito Santo também é um título. Também não é um nome. Quando ele diz batizar as pessoas em meu nome, ele estava falando do nome que o Pai deu a ele, que é Yeshua. E ali, dentro de Atos dos Apóstolos, nós vemos a Bíblia Sagrada falar, dentro do seu contexto original, é lógico, ide a todo mundo, batizai as pessoas em meu nome, ou seja, no nome de Yeshua. Em Atos dos Apóstolos mostra os apóstolos, os discípulos, os seguidores de Yeshua, batizando-os no nome de Yeshua. Todas as vezes que eles iam batizar alguém, eles batizavam usando a seguinte expressão: eu te batizo, ou eu faço a sua imersão em nome de Yeshua. Então, queridos, este é mais um argumento, Este é mais um argumento que nós temos em relação a isso. Bom, queridos, agora nós vamos entrar numa parte que eu pincelei no final da última live. Eu só dei uma dica para vocês do assunto. O assunto é o seguinte: hoje nós vamos falar sobre Eusébio de Cesareia. Nós vamos falar da importância dos escritos dele para nós entendermos este versículo. Eusébio de Cesareia, ele viveu no século IV. E ele, meus queridos e amados irmãos, ele comentou muito, ele escreveu várias obras na época de vida dele. E nestas obras, ele citou por dezenas de vezes o versículo de Mateus 28, 19. Agora, existe uma grande diferença entre os escritos dele, que ele escreveu antes do Concílio de Nicéia, que aconteceu em 324 e terminou no 325, depois da Era Comum, depois do nascimento de Yeshua, e depois do Concílio de Nicéia foi de outra forma. Então, estou aqui com uma pesquisa, um documento, e vem aqui um artigo dizendo o seguinte: Eusébio de Cesareia. Este é um ponto central do argumento. Então, vamos aqui continuar com os nossos argumentos acerca de o porquê todos os judeus, seja qualquer vertente que for, não acredita que Yeshua, que era um judeu, ordenou que as pessoas fossem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, outro argumento forte é os escritos de Eusébio de Cesareia. Antes do Concílio de Nicéia, 325, Eusébio cita por dezenas de vezes Mateus 28, 19. Várias vezes assim. Então, olha bem como que está nas duas obras
extensas que ele escreveu, que leva o título de Demonstratio Evangelica e Teofania. São duas obras dele, dois livros dele, né? Então, essas duas mega obras dele, tem Mateus 28, 19, escrito por dezenas de vezes. Então, nota-se nesses escritos dele que antes do Concílio de Nicéia, né, porque são obras extensas que ele levou anos da vida para poder concluir, ele escrevia da seguinte forma antes do Concílio de Nicéia este versículo. Se encontra assim: ide, fazei discípulos de todas as nações em meu nome. Pronto. Não tem mais nenhuma referência. Não tem mais nenhuma palavra. Termina assim, Mateus 28, 19, na visão de Eusébio de Cesareia, antes do Concílio de Nicéia. Ele não faz referência à Trindade, ele não cita a Trindade, ele não menciona as outras duas pessoas que incorporaram dentro deste versículo, que é o Pai e o Filho, aparecem pura e simplesmente em dezenas de citações, ele falando e escrevendo: ide, fazei discípulos de todas as nações em meu nome. Ou seja, ele está citando a palavra de Yeshua, quando Yeshua diz: ide, fazei discípulos de todas as nações em meu nome, ou seja, no nome de Yeshua. Então, essas duas obras dele vêm, assim, de uma forma muito extensa, de uma forma muito grandiosa, as citações sobre este texto, mas sempre obedecendo à questão monoteísta, né? Sempre obedecendo à questão de que Deus é um só e de que quem mandou batizar é o Filho, é Yeshua, em nome dele. Deixando, então, o nome do Pai de lado e o Espírito Santo também de lado, não incorporado. Isso mostra que um acréscimo foi feito. E nós já lemos aqui, novamente eu cito a Bíblia de Jerusalém. Os teólogos que escreveram e fizeram as notas de rodapé da Bíblia de Jerusalém já confessaram: não precisa eu debater, falar, não precisa ninguém brigar, não precisa ninguém achar que isso é um papo furado judaico. Não! Olhe se você é cristão, é católico, vai na Bíblia de Jerusalém e veja o seu próprio teólogo católico da sua igreja falar. Não eu e nenhum outro judeu. Veja eles mesmo falar na nota de rodapé, letra C, lá da página referente a Mateus 28, 19. A citação deles, eles dizendo: este versículo, na sua versão original, não aparece esta fórmula. Pode ser que esta fórmula sofreu acréscimo litúrgico posterior. E eles ainda citam: em Atos dos Apóstolos não aparece nenhuma referência dos discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles batizavam em nome de Jesus, né? Porque o católico chama ele assim. E na Bíblia de Jerusalém está escrito assim, mas nós sabemos que ele se chama Yeshua. Então, queridos, os próprios teólogos católicos apostólicos romanos confirmam isso. Confirma que a liturgia, em um tempo posterior, acrescenta a fórmula batismal cristã, porque esta fórmula batismal ela foi criada por Tertuliano. A doutrina da Trindade foi criada por Tertuliano. A nomenclatura Trindade não aparece na Bíblia Sagrada. É uma teologia cristã. Coube aos cristãos inventar a Trindade. Esta é a pura realidade. Então, Eusébio de Cesareia faz essa citação. Agora, olha que interessante. Os Natsarim,
os nazarenos, os judeus, né, que creem em Yeshua, porque os primeiros Netzarim foram os discípulos, afirma que Eusébio de Cesareia estava citando um texto mais antigo, anterior à padronização trinitariana. Então, quando se pergunta um judeu nazareno, por que Eusébio de Cesareia cita, né, de duas formas esta questão de Mateus 28:19, ele vai te responder o seguinte: porque antes do concílio, ele pega os manuscritos originais, os acessíveis a ele, e ele dá aquilo que constava nos manuscritos sem intervenção romana, sem alteração romana do texto, sem a padronização cristã. Porque é isso que aconteceu. Aconteceu uma padronização religiosa, de oficialização de uma religião. Qual foi essa religião? A religião cristã, que nasce com Flávio Constantino Valérius, ou melhor, que nasce com Inácio de Antioquia, que passa por aperfeiçoamento através de Marcião, que criou várias doutrinas, e também por Tertuliano, que poliu essas doutrinas. E passa também pelo suposto imperador convertido ao cristianismo, chamado Flávio Constantino Valérius, que era um sacerdote mitra e que resolveu governar o Império Romano, mas não mais através da guerra e da espada, usando o quê? A religião. E ele foi muito inteligente. Ele conseguiu fazer a fusão e conseguiu fazer o Império Romano crescer por intermédio da religiosidade. Então, ele padronizou isso. O Concílio de Nicéia foi a reunião de todos os bispos, arcebispos dessa religião que já existia, que tinha sido criado por Inácio de Antioquia, depois da morte de Simão, o último dos apóstolos vivos. Então ele cria novas doutrinas, rompe com os Netzarim, que ele fazia parte dos nazarenos, dos Netzarim, rompe com os costumes judaicos e cria novas doutrinas, novos dogmas, inovações, e ali então nasce o catolicismo romano. Então, meus queridos, houve essa padronização. Houve a criação de doutrinas e a padronização. O Concílio de Nicéia foi uma reunião que teve como objetivo discutir o que a religião cristã vai crer. Ela vai continuar sendo judaica? Ela vai continuar sendo a extensão do judaísmo? Ou nós vamos inovar as coisas? Aí foram discutir se Deus era um ou se era três, porque os povos pagãos sempre cultuaram um Deus trino. A maioria daqueles sacerdotes sentiam falta de um Deus trino, porque eles todos eram sacerdotes dos deuses pagãos, da Babilônia, dos sumérios, dos assírios, dos egípcios, dos povos indianos, dos romanos, dos gregos, dos persas. Todos esses povos tinham em seus ensinamentos a questão da Trindade. Portanto, se você for ver hoje, né, a questão dos indianos, os indianos têm 33 mil deuses. E dentre esses 33 mil deuses, tem os 3 deuses principais, fazendo referência à Trindade. Então, isso aí já existia bem antes de Yeshua nascer, já existiam os povos indianos com os seus deuses, né? Com a sua trindade. Da mesma forma, os egípcios já existia os deuses da trindade egípcia. E assim sucessivamente. Então, estes sacerdotes lá da época do Concílio de Nicéia tinha este conceito filosófico, religioso,
do dogma da Trindade. Tertuliano, então, pega este conceito que ele conhecia muito bem, que ele era também um destes pagãos, e ele, então, adapta a Trindade para o cristianismo. Mas eu volto a citar, Yeshua e os seus discípulos nunca citaram Trindade, nunca creram em Trindade. Yeshua nunca recebeu adoração, nunca permitiu que alguém o adorasse, nunca incentivou a adoração a si próprio, muito pelo contrário. Abra sua Bíblia em Mateus 4 e também Lucas 4. Você vai ver Mateus 4, Lucas 4 falar do mesmo tema. Qual? A tentação de Yeshua no monte, 40 dias e 40 noites. Ali, Hassatan tentou fazer Yeshua adorar a ele. Sabe o que Yeshua disse? Quando ele mostrou os reinos do mundo para Yeshua e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Yeshua virou para Hassatan e disse assim: está escrito, Hassatan, somente ao Senhor teu Deus. Quando ele fala assim, ele não está incluindo-se na adoração. Ele está apontando para o sujeito da adoração. O Senhor teu Deus adorarás. E somente a Ele prestarás culto. Então entenda as palavras do próprio Yeshua lá em Mateus 4. Ele não se inclui como Deus. Ele não se inclui como digno da mesma adoração do Pai. Aí talvez você pare e fale assim, não, mas tem passagens na Bíblia que fala que pessoas chegou, prostrou e o adorou, e ele não fez nada. Realmente, você está certo. Mas você tem que ir lá no original e tem que interpretar duas palavras que tem dentro do original. Estas duas palavras mostram uma sendo usado para pessoas e autoridades e não tem nada a ver com adoração religiosa, com adoração dentro do âmbito espiritual. É uma homenagem e uma forma de respeito que se presta a alguém de grande autoridade e nome, a reis, sacerdotes, profetas, governantes. Essas pessoas recebiam essas homenagens. O curvar-se naquela época não era adoração, era uma forma de cumprimento. Assim como nós hoje chegamos, pegamos na mão, oi, tudo bem, e dá aquele abraço um no outro, não tem, e é uma coisa comum, assim era o prostrar e reconhecer, reverenciar alguém. Então, dentro do contexto da Bíblia, quando alguém chega, se prostra diante de Yeshua e faz isso, ela está prestando esse tipo de homenagem que não tem nada a ver com adoração. Então, existe um outro verbo dentro do idioma original que fala de adoração a Deus. Então, não é este verbo de adoração a Deus que está nos originais, falando que as pessoas chegaram diante de Yeshua, prostrou-se diante dele e ele, então, não repreendeu aquelas pessoas. E isso é tão verdade que por 2 ou 3 vezes dentro da Brit Hadashah nós encontramos pessoas querendo adorar anjos e os anjos não aceitando, pessoas querendo adorar os apóstolos e eles não aceitando. Sabe por quê? Porque eles sabiam que aquele tipo de adoração que aquelas pessoas queriam prestar era única e exclusivamente destinada ao eterno. Então, queridos, dentro deste contexto, entenda, Yeshua está apontando para o Pai, como o único digno da adoração. Então, os Natzarim, eles citam o texto, mas falam que Eusébio, então, estava citando o texto original. Após o Concílio de Nicéia,
Eusébio de Cesareia cita o texto na forma mais longa. Então, irmãos, até o Concílio de Nicéia, ele usa o seguinte: ide, fazei discípulos todas as nações, batizando-os em meu nome. Depois do Concílio de Nicéia, ele usa o texto dentro da forma que nós conhecemos até nos dias de hoje, né? A Didaquê foi o primeiro manuscrito que veio a compor e que veio acrescentar esta questão do Pai e do Filho e alterando o teor do versículo, que no seu original era ide, fazer discípulos de todas as nações em meu nome. A Didaquê foi preparada pelo concílio para ser o documento padrão de fé. Então, esse documento, né, que data do final do século I, início do século II. Então, meus irmãos, ele cita já Mateus 28, 19 na sua fórmula ampliada, alterada e adaptada para o cristianismo. Em nome, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Da Didaquê para frente, depois do Concílio de Nicéia, para frente, sempre, toda a tradução da Bíblia, toda a citação que vai se fazer de Mateus 28, 19, aparece assim. Por quê? Porque foi assim que um grupo religioso, que criou um sistema religioso, fez com que as pessoas viessem a crer e vamos dizer assim, a aprender. Eu sou aquilo que eu aprendo. E eu ensino as outras pessoas a ser aquilo que eu aprendi. Então, sabendo disso, o que eles fizeram? Nós queremos que as pessoas tenham o conceito da Trindade. Nós queremos que as pessoas aprendam conforme aquilo que nós decidimos no concílio. Então, após o concílio, nunca mais Eusébio de Cesareia cita o versículo da forma anterior, mas sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os Nazarém falam sobre isso e diz: a Didaquê já reflete uma liturgia eclesiástica. A Didaquê é um documento católico apostólico romano. É um documento cristão. Ele não é um documento judaico. Não é um documento dos Nazarim, dos judeus que creem em Yeshua, os nazarenos. Ele é um documento eclesiástico, que faz parte da eclésia, da igreja. Ele não é um documento reconhecido, elaborado, escrito pelo pensamento judaico. Yeshua nunca soube o que é Didaquê. Os apóstolos nem sequer imaginam o que é Didaquê. A Didaquê, ela pode-se dizer que é o catecismo maior da Igreja Católica Apostólica Romana. É da Didaquê, foi da Didaquê que saiu a teologia cristã, que muitos dos nossos queridos e amados irmãos das igrejas evangélicas usam. Saiu, foi dali, meu querido, teólogo das igrejas evangélicas. Saiu, foi dali, me perdoe. A verdadeira fonte do conhecimento das escrituras, ela não reconhece o Didaquê. Se você não sabe, a Bíblia cita, né? A Bíblia fala que aos judeus foram dados os oráculos de Deus. Então, aos judeus foram dados as escrituras. As escrituras são judaicas. A Bíblia é um livro judaico. Todos os escritores da Bíblia, nenhum conheceu Didaquê, conheceu o catolicismo romano, conheceu o cristianismo. Nenhum deles. Todos eles eram judeus. Yahudim, hebreus.
vieram de uma das 12 tribos de Israel. Comiam kasher, vestiam-se como judeus, iam às sinagogas, vivia a vida judaica, eram circuncidados com 12 anos de idade para 13. Todos eles passaram pelo Bar Mitzvah. Todos eles viviam de acordo com a Torá do Eterno. Então, a Didaquê, ela então acrescenta algo neste versículo. E não fica só neste versículo. Tem outros textos que foram incorporados, né? Foram incorporados com essa questão da Trindade, para apoiar essa questão da Trindade. A Didaquê já reflete uma liturgia eclesiástica. Não prova que Mateus original continha esta fórmula. Pode indicar padronização catequética. É um catecismo. Não o epíssima verba de Yeshua. Então, a Didaquê não pode provar que este versículo consta no original, porque o original da Bíblia não é grego. Ponha isso na sua cabeça. Grego não é original da Bíblia. O original da Bíblia é hebraico e aramaico. Não adianta. Aí as pessoas falam, não, mas hoje não existe nenhum manuscrito hebraico ou aramaico. Tudo bem, deram um sumiço neles, né? Nós sabemos. Foi necessário dar um sumiço. Mas, queridos, de forma absolutamente nenhuma, as escrituras em nenhuma parte, nem o Tanar e nem também a Brit Hadashah, o Novo Testamento, foi escrito em grego. Ele foi traduzido através da Septuaginta, a tradução que os 70 sábios judeus fez da Bíblia para o grego. Então eles pegaram do original e passaram para o grego. Aí vem dizer que é a Septuaginta e que o grego é a língua do Novo Testamento. Não, não é. Nunca foi. Ah, mas não tem manuscrito. Tudo bem, não tem. Às vezes até tem, mas não está acessível ao público. Porque a gente sabe que o pessoal faz assim. Então, queridos, é assim que nós vamos entender essa questão. Porque não tem como um judeu, e Yeshua era um judeu, ele citar a Trindade, apoiar a Trindade, aprovar a Trindade, se ela não é uma doutrina judaica, se ela não faz parte do povo judeu e ela não faz parte da fé monoteísta. Se sendo Yeshua um judeu monoteísta, então é impossível ele ter citado Mateus 28, 19, da forma que nós encontramos dentro das Bíblias hoje. Aonde está o erro? Nós sabemos que o erro está na tradução e nos acréscimos, enxertos feitos propositalmente por quem criou o cristianismo. Bom, então nós falamos aqui sobre essa questão, né? Muito importante. E os manuscritos gregos? Aqui é onde entra a resposta acadêmica tradicional. Então, os manuscritos gregos, sobre essa questão dos manuscritos gregos, também é importante eu e você entender, né, sobre essa questão, comentar um pouco sobre essa questão, né? No hebraico, Hashem não é uma lista de títulos, mas autoridade, identidade, representação. Exemplo, o lugar que o Senhor escolhe para ali fazer habitar o seu nome. Então, os Netzarim ensinam que batizar no nome significa batizar na autoridade do Messias, não citando assim a fórmula. Então, batizar no nome.
Era assim que Yeshua mandou que eles fizessem, que eles fossem batizados no nome de Yeshua. Então, queridos, olha que importante, que interessante. Não era uma fórmula. Quando, então, os apóstolos iam batizar alguém, eles batizavam, olha, eu te batizo em nome de Yeshua. Pronto. Eles não citavam uma fórmula batismal. Eles simplesmente evocavam o nome, né? Bshem, o nome. No nome de Yeshua, eles batizavam as pessoas. Então, é muito importante eu e você entender isso. É muito importante você entender, eu, você, nós todos entender que ao batizar alguém, né, ali era simplesmente evocado o nome do Salvador, né, que é o nome de Yeshua. E assim, então, as pessoas eram batizadas. Agora, acrescentaram, então, uma fórmula, a fórmula batismal, que nós encontramos hoje dentro do cristianismo, né? Mas essa fórmula, melhor dizendo, batismal, ela não se encontra dentro da originalidade da fé. Ela não se encontra dentro do sistema original ensinado por Yeshua. Então é muito importante eu e você compreender esta verdade. Bom, todos os manuscritos gregos existentes de Mateus contêm a fórmula trinitariana. Essa é uma verdade. Mas por quê? São manuscritos gregos. Os Natsarim respondem: não possuímos Mateus em hebraico nem em aramaico original. Todos os manuscritos gregos não são posteriores à expansão gentílica. Então, o que o judeu Natsarim ele fala a respeito da questão dos manuscritos? Realmente não temos hoje, né? Nenhum manuscrito em hebraico nem original, né? Em aramaico. Todos os manuscritos que temos hoje acesso a eles são grego. Agora, todos os manuscritos gregos são de origem gentílica. Por quê? Quem escreveu os manuscritos gregos, quem compilou esses versículos, foram os primeiros cristãos, né? Lá daquelas épocas primitivas. E hoje nós temos acesso a eles, por exemplo, como os manuscritos do Mar Morto, né? É uma obra de criação, meus queridos irmãos, de compilação, que ela sofreu ali alteração gentílica. Ela teve a mão do gentio, né? A influência gentílica nestes manuscritos. Então, um acréscimo muito antigo pode ter se tornado universal rapidamente. Então, alguém, em algum momento, traduziu, e nós sabemos muito bem, eu vou chegar nesse ponto ainda, né? Eu tenho aqui essas referências, e padronizou, né, um manuscrito da Bíblia contendo estes acréscimos. E isso se tornou rapidamente algo universal, né? Algo que todas as pessoas vieram a ter. E a verdade, então, foi ocultada, né? A verdade, então, ela foi ocultada de uma maneira que o que imperou foi a mentira. Teve um certo político aí do passado, um homem diabólico, que idealizou uma ideologia política terrível que temos hoje aí governando o nosso Brasil. Ele disse assim, olha, a mentira que é citada por várias vezes acabará se transformando em uma verdade. E foi exatamente isso o que fizeram dentro do sistema religioso. Pegaram a verdade, ocultaram, esconderam a verdade e criaram mentiras. E apresentaram repetidas vezes estas mentiras como verdade.
de maneira que a verdade se tornou mentira. A verdade se tornou ali, né, algo obscuro, oculto, e aquela mentira se tornou a verdade. Então a mentira foi pregada repetidas vezes, tantas vezes, e a verdade foi oculta de tal maneira que a mentira se transformou em verdade. E hoje é muito difícil. É difícil demais para que as pessoas entendam isso. Quem expõe isso, fala isso, às vezes é tido como louco, como doido, como uma pessoa que está desequilibrada. Mas esta é a verdade. Portanto, a tese Netzarim é plausível teologicamente, mas não comprovável de forma conclusiva, apenas por manuscritos. Então, queridos, assim explica os judeus Netzarim em relação a esta questão, né? A essa questão dos manuscritos e dos originais. Tudo o que tem hoje são manuscritos gregos. E os manuscritos gregos são posteriores aos manuscritos originais escritos em hebraico e aramaico, né? Então, uma conclusão aqui sobre este assunto para nós pularmos para outro tema na próxima live. É possível que a fórmula trinitariana reflita uma padronização litúrgica muito antiga. Isso, volto a citar, Bíblia de Jerusalém. Aqui está citando isso. Eles próprios estão confirmando isso que eu estou lendo para vocês, né? Eles próprios dizem que o texto no seu original não aparece assim, do jeito que está escrito nas Bíblias hoje, e que isso foi obra litúrgica posterior. Bom, inserida e expandida no texto durante sua transmissão. Então, quem transmitiu do jeito que quis, e não do jeito que era. Entenderam? Quem transmitiu, inculcou na cabeça das pessoas, transmitiu da forma que queria, da forma que convinha, e não da forma que realmente era. Não é possível provar de forma absoluta que Mateus 28:19 foi alterado, pois todos os manuscritos gregos conhecidos hoje contêm a fórmula trinitariana. Toda vez que você vai querer ir em busca de uma prova verdadeira, você vai ter que ir em um manuscrito, um pedacinho podre, né? Achado por alguém aí no mundo de um manuscrito antigo. Aí você vai numa fonte dessa. Chega lá, você vê o quê? O idioma grego. Bem falado. Vamos repetir. O grego é posterior. Ele veio depois do idioma dos manuscritos originais que infelizmente não temos, que é dentro da língua hebraica e da língua aramaica, né? Então, é por isso. O nome, a autoridade, a fidelidade ao Messias judeu, Yeshua, é o que nós devemos ter. Vamos fazer uma comparação direta, verso por verso, de Mateus 28:19 e os textos de Atos, dentro de uma leitura judaica messiânica nazarena, analisando a linguagem prática apostólica, a teologia hebraica, sem pressupostos dogmáticos posteriores. É isso que nós vamos aqui entrar na próxima live. Nós vamos estudar os textos de Atos dos Apóstolos que fala sobre batismo. Nenhum deles vai citar Mateus, a fórmula de batismo de Mateus 28:19. E nós vamos entender melhor essa questão estudando Atos dos Apóstolos. Que o Eterno abençoe a todos. Eu vou fazer uma oração e encerrar a live de hoje. Que o Eterno te abençoe grandiosamente. Não perca as próximas lives sobre este assunto tão importante. Eu acredito que em mais duas lives nós vamos concluir este assunto, que com certeza absoluta vai ser bom para muitas pessoas. Eterno,
Eu entro diante de Ti para Te agradecer pela oportunidade de expor a Sua palavra e estar aqui reunidos com algumas pessoas que estão assistindo e vão assistir posteriormente, Pai. Quero Te agradecer e pedir que o Senhor possa abrir os olhos de pessoas por este mundo afora, que eu seja um instrumento, uma ferramenta para a verdade do Senhor, a Tua verdade, alcançar outras pessoas. Muito obrigado por ter aberto os meus olhos para enxergar muitas verdades que eu desconhecia. Continua, Pai, me ajudando a compreender, pois humildemente te peço, como um ser dependente que sou, que o Senhor me ajude a compreender a Tua vontade e as Tuas verdades. É o que eu te agradeço e peço em oração, te agradecendo no nome de Yeshua. Boa noite, Shalom a todos.